Então, eu estava exemplificando a, a garra da Maria Helena e parabenizando também, porque a gente interagiu durante a semana quase completa para ela poder fazer o exercício. E ela fez, e ela conseguiu. E a gente tem hoje o da data limite para entrega, e quando a gente dá uma olhadinha aqui nas tarefas entregues, a gente percebe que a galera do terceiro ano não está deixando, acho que para hoje, o finalzinho. Então eu chamo atenção para isso também. Para vocês me amarem de uma vez por todas, eu resolvi eu resolvi fazer o seguinte: olha, vocês têm uma espécie de vergonha, não sei o que lá, ou muita gente é preguiça mesmo também de fazer isso que a Maria Helena fez. Ficar interagindo com o professor, pedindo para explicar e fazer e tirar suas dúvidas. Ela fez. E a cada momento que eu pedia para ela refazer, ela refez. Então é assim que se estuda. Mas, para ajudar no geral, a gente vai fazer esse exercício hoje para vocês entregarem. Então, todo mundo vai pegar agora o caderno e vai fazer a anotação da resolução do exercício que a gente vai resolver junto. O que vocês acham? Da introdução da Incrível. aula. Oi? Incrível, adorei, professor. Não é boa ideia? Porque a gente fica percebendo assim, tem dificuldade, mas a Acho dificuldade fica insuperável porque eles são acomodados. Não sei, eu estou generalizando. Não é todo mundo que é acomodado. Mas acomodado com o quê? Com a dificuldade. É difícil, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer, eu não sei isso, eu não sei aquilo, sabe? Então, a gente tem que ultrapassar essas dificuldades. E uma maneira de tentar fazer isso vai ser essa ajuda que eu estou dando. Vamos fazer o exercício juntos, ok? Então eu vou abrir uma apresentação aqui em branco para poder. Agora, olha, é para ajudar a vocês a aprenderem. É o que eu quero que vocês consigam. Peraí, eu esqueci de mostrar um negócio. Então, não é todo momento que vai ser possível fazer isso. Olha só, o exercício, para conseguir fazer, é super indicado que vocês assistam a aula novamente, porque eu fiz um exercício muito semelhante, idêntico, só troquei as cargas e os valores. obrigado na ladeira. Vocês têm que reassistir a aula, ler o material e depois vai partir para o exercício. Aí a atividade, só 4 entregaram do terceiro A, né? Eu nem vi o restante. Mas olha, é a mesma. Aliás, nem os valores eu só mudei a posição das cargas, né? Os sinais, na verdade, não foi? A carga 3, prestem atenção aqui. A carga 3 é essa carguinha aqui de cima. Na aula, mas não faz bagunça não. Oi, Arthur. O microfone tá ligado, Arthur. Desculpa, porque eu tô aqui com 2 crianças que me enchem o saco. Aí eu tô mandando eles ficarem calados pra poder estudar. Mas desculpa, professor. Tranquilo, eu estou entendendo. Aqui também eu tive que desligar a minha máquina de lavar. Tá tendo obra aqui embaixo do apartamento. É isso aí. Mas olha só, então, naquele exercício que eu resolvi na aula passada, eu troquei o sinal das cargas. Então a carga 3 agora é negativa, a carga 1 é positiva e a carga 2 também é positiva.
Para vocês lembrarem da aula passada, assistam a aula porque ela está aqui disponível para vocês. Oi? Alguém falou? Tem como ver aí se a minha atividade foi entregue? Agora, depois você entra em contato comigo, eu dou uma olhadinha e a gente conversa. Porque senão eu vou ter que sair da área de trabalho. Tá bom? Depois você me faz esse questionamento lá no WhatsApp, na parte da tarde. Aí eu te respondo. Agora a gente vai perder tempo se a gente fizer isso. Ó, viu? Perdi a linha de raciocínio. Eu troquei o sinal. O problema anterior a gente resolveu na aula que está gravada, vocês assistem. Ok? Ok. Então, esse é o exercício. 3 partículas carregadas eletricamente são colocadas sobre um triângulo equilátero de lado agora 80, conforme a figura abaixo. Qual o módulo da força? E faça um esboço do vetor força elétrica que atua na carga 3. O exercício é idêntico ao resolvido na aula, claro, com os valores trocados. Então, eu chamei a atenção para vocês assistirem a aula e poderem fazer esse novo exercício. Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, vamos partir aqui logo para esse esboço do vetor da força elétrica. O que significa isso? Então, nós temos o desenho, né? Eu tenho já o desenho é esse. Eu tenho 3 cargas num triângulo equilátero, que vocês já sabem o que é. E só para lembrar, é positivo e positivo na base, carga positiva vou botar aqui embaixo, só para não poluir o desenho. Positiva aqui e negativa aqui. Essa é a carga 1, vão anotando. Essa é a carga 2 e essa é a carga 3. Maravilha. Elas estão dispostas num triângulo equilátero de lado, que eu estou chamando de D, igual a 80 centímetros. Então vocês têm que refazer isso, faz isso no caderno, redesenha, né? Entenda qual é o problema. Aí a gente vai pensar o seguinte, olha só, vocês sabem que cargas de mesmo sinal, qual é a força elétrica entre elas? É de atração ou de repulsão? Retração. Atração. Não. Cargas positivas, cargas de mesmo sinal. A força é de Propulsão. repulsão. Ok. Como é que eu desenho essa força de repulsão? Então ela está para fora, né? A setinha para fora, correto? Isso daqui eu acho que muita gente já entendeu. Tem que entender. Então, as cargas positivas produzem uma força de repulsão. Elas se repelem. Essa força na carga 2 é devido à carga 1. Então a gente escreve assim: força que a carga 1 fez sobre a carga 2. Então esse vetor azul representa isso, a força que a carga 1 fez sobre a carga 2. Da mesma maneira, ou de maneira semelhante, essa é a força que a carga 2 fez sobre a carga 1.
Agora eu vou pegar, eu estou fazendo aos pares, perceba. Agora eu vou pegar o que me interessa, que na verdade eu quero saber a força sobre a carga 3. Mas a carga 3 é negativa e a carga 1 é positiva. Nesse caso, qual será a força elétrica entre elas? Vou desenhar de verde. Agora é de repulsão entre essas duas cargas? Não, né? A força é de atração. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, essa força aqui na carga 3 é a força que a carga 1 está atraindo a carga 3. E a força que está atuando na carga 1 é a força que a carga 3 está atraindo a carga 1. Tá vendo que, como eu falei na aula anterior, esses pares de forças, tanto a azul quanto a verde, elas agem em corpos diferentes, tá vendo? Essa força atua na carga 1, essa outra atua na carga 2. Essa outra força que a gente desenhou com um vetor está atuando também na carga 1, mas é devido à carga 3. E vice-versa. E por fim, para a gente concluir o estudo, né, dessas forças, eu vou colocar de que cor? Preta. A gente tem a carga 2 e a carga 3 também interagindo. Da mesma maneira que a carga 1 com a 3, porque novamente nós temos sinais diferentes. Então, a carga 2 atrai a carga 2 e a carga 2 é atraída pela carga 3. Tá vendo, gente? Então eu vou escrever que força é essa aqui que está atuando na carga 3. É a força que a carga 2 está fazendo ou está atraindo a carga 3. E em compensação, esta daqui é a força que a carga 2, aliás, apaga. Essa aqui é a força que a carga 3 está atraindo a carga 2. Tá vendo? Então a gente tem os pares de força que estão atuando em cada uma dessas cargas. 1, 2 e 3. Mas o que nos interessa pelo exercício é a carga 3. É estudar o que está acontecendo na carga 3. Percebam que é o que o exercício fala. Ó, qual é a força que atua sobre a carga 3? Tá vendo? Mas como a gente viu, são duas forças ao mesmo tempo atuando na carga 3. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a força resultante sobre essa carga 3. E aí eu tenho que usar o conhecimento de vetores. Estão lembrando de tudo isso? Até agora está bem? Até agora está ok? Sim. Então, continuando. Aí eu tenho que fazer o cálculo da força resultante entre essas forças que estão atuando na carga 3. Até agora a gente não entrou no cálculo, a gente está só analisando a física do nosso problema. Tá bom, então, para simplificar eu vou escrever tudo só de uma cor agora, porque já ilustrei suficientemente, e eu tenho essa situação aqui na carga 3, ó. Eu vou simplificar meu desenho. Ai, meu Deus. Eu vou simplificar o desenho para, como o nome diz, simplificar.
mas a situação é já compreendida. Eu tenho que ver que entre essa força 1, 3 e essa força 2, 3, existe um ângulo. Tá vendo? Existe um ângulo entre elas. E esse ângulo é o ângulo desse triângulo equilátero que está, né, as cargas foram dispostas. Aí entra meu primeiro conhecimentozinho de matemática que eu preciso. Quais são os ângulos, ou quanto vale os ângulos internos de um triângulo equilátero? Que ângulo deve ser esse, hein? 90 graus? 90? 90 graus é um ângulo... É um ângulo assim, ó. 90 graus é quando forma uma quina, tá bom, galera? Então, quando tem um na vertical e o outro na horizontal, aí tem 90 graus. Aqui dentro eu tenho que pensar o seguinte, olha. O triângulo equilátero, ou qualquer triângulo, tem a soma dos ângulos internos igual a 100 quantos graus? 180. 180 graus. Como é equilátero, significa que esses ângulos serão iguais. Para ser igual, a soma desses três tem que dar 180. Qual o valor que eles devem possuir? 65. 65 mais 65 mais 65 dá 180? 60 graus. 60 graus, perfeitamente. Então, compreenderam? Se o triângulo tem que ter ângulos internos, a soma dando 180, 180 dividido por 3 é 60. Logo, eu sei que este ângulo tem 60 graus. Aí eu vou lá na aula, eu vou lá no material, cadê? Das aulas, eu vou lá no material das aulas e vejo o seguinte, olha, que existe uma maneira específica de calcular a força resultante dependendo do ângulo entre os vetores. Quando o ângulo, né, ou seja, quando os vetores estão paralelos, eu somo normalmente, tá vendo? A força resultante entre os vetores é a soma desses vetores. Quando eles estão formando um ângulo de 90 graus, a força resultante é dado pelo teorema de Pitágoras. Agora, quando o ângulo é um ângulo menor do que 90, tá vendo? Quando o ângulo é um ângulo menor do que 90, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, olha, eu vou usar essa expressão para calcular a força resultante no meu problema. Compreenderam isso? Então, para a gente poder calcular a resultante ou o resultado desses dois vetores puxando a carga para um lado e para o outro, eu tenho que fazer essa consideração. Eu tenho que saber que ângulo que era esse. Eu descobri. E agora a gente vai ter que aplicar a lei dos cossenos. E aí você pode fazer assim, olha, para você identificar, você vai fazer um tracejadozinho assim, ó, que é a tal da regra do paralelogramo, tá certo? Você faz um tracejado só para você poder identificar
a força resultante. Olha aqui, ó. Então, a força resultante, que é o resultado da ação das duas forças que estão atuando sobre aquela carguinha que ela está aqui, não se esqueçam que tem uma partícula aqui, vai ser o seguinte: força resultante é igual a força 3 ao quadrado, mais, é bem parecido com o teorema de Pitágoras, mais força 2, 3 ao quadrado. Quem não lembra de cabeça, tem que voltar lá na aula e olha o que está escrito, ó, F1 ao quadrado. Só que no nosso caso não é F1, é F1, 3, né? A F2, aqui para o nosso caso é F2, 3. É mais 2 vezes a primeira força vezes a segunda, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, ó, vou continuar. Mais 2 vezes a primeira força, que é F1, 3, vezes F2, 3, vezes cosseno do ângulo entre os vetores, que a gente descobriu que é 60 graus. Tudo isso extraído a raiz. Tá vendo? Eu faço esses cálculos e vou extrair a raiz. Compreenderam essa parte? Compreenderam como é que eu cheguei aqui até agora? É usando todo o conhecimento da aula anterior e o material que está disponível. Vocês entenderam ou posso falar de novo? Porque preciso de respostas aqui para poder continuar. Posso explicar de novo? Explico. Qual foi a parte que ficou, o que você não está compreendendo? Essa parte da montagem Da equação? Essa montagem da equação? Isso. Ó, eu estou fazendo isso por conta, vou voltar lá, olha. Eu estou fazendo isso porque aqui na matéria da aula anterior, você dá uma olhadinha lá depois, a gente, quando tem esse caso, tá vendo onde eu estou passando a setinha? O mouse, ó, eu estou circulando aqui, tá vendo? Hein? Sim. Essa daqui é a mesma situação que a gente encontrou agora, tá vendo? Olha. Você tem 2 vetores, tá vendo que eu estou passando o mouse aqui, ó. Você tem 2 vetores e tem um ângulo entre eles. É a mesma situação que tem aqui, ó. Você tem 2 vetores e um ângulo entre eles. Sempre que acontece isso, a resultante entre esses 2 vetores é calculado dessa maneira. Então a gente tem que extrair a raiz da primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado mais 2 vezes a primeira força vezes a segunda vezes o cosseno do ângulo entre eles. Você consegue compreender essa parte aqui? Essa parte aqui é matemática. Você tem 2, ó, é como se fosse um cabo de guerra, tá certo?
você tem uma força puxando para um lado e outra força puxando para outro lado. Para onde que o objeto vai? Aí a gente descobre para onde ele vai seguindo a seta vermelha. A seta vermelha é calculada usando essa expressão. Melhorou? Compreendeu melhor? Entendi, compreendi. Pronto. Aí a gente montou baseado nas forças que eu tenho. Eu posso chamar essa daqui de F1, por exemplo, essa aqui é de F2. É só esquecer o 3, entendeu? Aqui é só um rótulo. Mas o que a gente tem que saber? Que nesses casos, a força resultante é o quadrado da primeira força, que nesse caso é F13, mais o quadrado da segunda força, que é F23, mais duas vezes, novamente, a primeira força vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Compreenderam agora, pessoal? Da onde é que saiu essa expressão? Gislaine, compreendeu? Slime, professor. Gislaine, Compreendi sim, professor. ótimo. Tá bom, gente. Isso aí. Então, agora a gente sabe como calcular a força resultante. Mas como é que eu vou resolver essa expressão se eu não conheço que forças são essas? Eu vou ter que calcular agora as forças também. Então eu vou calcular cada força separadamente. Agora é a segunda etapa do nosso problema. Vamos à obra. Vamos lá. Como é que eu calculo? Que tipo de força que a gente está falando aqui? Se F representa força, ou melhor, se F13 representa a força que a carga 1 está exercendo sobre a carga 3, força de carga elétrica é a força elétrica. Então, eu vou calcular a força elétrica entre a carga 1 e a carga 3. Aí, a gente tem que ir lá nas nossas aulas, e pior que tá lá tá lá no outro, mudaram isso no meio do caminho, aí ficou parte da matéria lá e parte da matéria aqui, né? Isso daí tá ruim. Esse negócio não tá legal. Mas lá atrás, lá no primeiro no primeiro Classroom que a gente tem, vocês têm que lembrar o que é força elétrica. Lá na nossa aula a gente tem o que é força elétrica. Vamos procurar aqui, ó. Qual foi? Foi logo na primeira aula. Aqui na primeira aula eu falo de carga elétrica. Na segunda aula eu falo da quantização da carga elétrica. Vamos ver se tem aqui. Carga e força elétrica, tá vendo? Então a gente tem que ver o que é a força elétrica. Aí isso foi explicado. Olha aqui, olha o que é força elétrica. Força elétrica é a constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, eu sabendo disso, porque é matéria passada, eu vou escrever o que é a força elétrica entre a carga 1 e 3. Vai ser constante elétrica vezes o módulo da carga 1
fecha módulo, vezes o módulo da carga 3, fecha módulo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Compreenderam essa expressão? Lembraram dela? Está tudo conectado, pessoal. Então, quem não lembra, vai lá no outro Classroom do Google e vai procurar a matéria e vai estudar. Porque a gente fez, o primeiro ano, o primeiro bimestre foi tudo sobre isso, olha aqui. Tá bom? Então, a expressão é conhecida. Entenderam essa segunda parte? O cálculo da força 1,3. Agora eu vou substituir os valores para a gente lembrar o que é. Vamos lá saber o que é isso. Na nossa aula, eu mostro no coisinha quais são as cargas. Olha, a carga 1 vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga 3 vale menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Como eu estou aplicando a fórmula com o módulo, isso significa que eu não vou me importar com os sinais. Eu vou apenas substituir os valores das cargas, os valores absolutos das cargas. E o valor dessa constante K, que também está escrito aqui quanto equivale. 9 vezes 10 elevado a 9. Portanto, esse problema aqui vai ficar assim, ó. No lugar do K, eu vou colocar 9 vezes 10 elevado a 9. É o valor do K. Vezes o valor da carga 1. A gente viu lá. É 2 vezes 10 elevado a menos 6. E no último, carga 3. Qual é o valor mesmo da carga 3? Quem pode me falar? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Ótimo, muito obrigado. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo tem que ser dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Ou seja, qual é a distância entre a carga 1 e a carga 3? Se o triângulo é equilátero, significa que os três lados são iguais. Então, a distância entre a carga 1 e a carga 3 é de 80 centímetros. Mas qual é a pegadinha que muita gente cai, que quase todo mundo erra? É não fazer... Tem que transformar em metros, né? Oi? Tem que transformar em metros também, né? Perfeito, tem que transformar centímetro para metro. Tá bom? Então, 80 centímetros, antes da gente substituir lá na equação, eu tenho que transformar 80 centímetros para metro. Como é que eu transformo centímetros para metro? Eu já expliquei para vocês também. Dividindo por 100. Dividir por 100. Perfeito, muito bem. Para transformar para metros, eu divido por 100. Por quê? O centímetro é 100 vezes menor do que o metro. Por isso que o nome é centímetro. É o metro dividido em 100 partes. E isso daqui
Ó, por exemplo, eu posso cortar esse zero com esse zero, para simplificar, para eu não ficar escrevendo tanta coisa. E 8 dividido por 10 é 0,8. Então, olha, é este valor que eu vou colocar aqui no lugar do D, que é a distância entre as cargas. É 0,8 0,8 ou tem que ter uma lousa digital com aquela canetinha, mas ninguém tem coragem de dar um presente para o professor. Nem o Estado. Muito menos o Estado. Aniversário, professor. Oi? Esse aniversário, professor. Meu aniversário? Sim. Ah, tá longe, é 22 de novembro. Mas é bom que dá tempo de fazer uma gincana, uma vaquinha. Pois é, gente, vamos se unir, o professor merece. Fica a dica. Olha só. Compreenderam as substituições? Agora é realizar o cálculo. Olha como física, por isso que todo mundo arrepia. Porque não é toda hora que a galera faz, né, tudo isso aqui. Mas tinha que ser um costume, tem que se transformar num costume para vocês fazer operações matemáticas. Matemática é uma das principais provas do Enem. Vocês têm que fazer isso tudo na unha, na munheca, sem a calculadora. Para isso, precisa saber como é que faz multiplicação de potências. E eu vou dizer a vocês, a gente faz a multiplicação dos números simples, né? Sem as potências. Eu faço 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, quem fez o cálculo? 54. 54. 18 vezes 3, é só fazer o cálculo, tá? Tem que fazer. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, para a pessoa pegar a agilidade, ela tem que ir fazendo e treinando. Só que, então, ficou 54 aqui em cima. E aí a gente vai fazer agora a operação das potências. Olha, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, ou seja, a base é 10, e eu somo os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3. Correto? Então, repetindo, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3. E eu vou dividir tudo isso por isso daqui ao quadrado, por 0,8 ao quadrado. Aí eu também tenho que ter coragem e fazer a multiplicação, não usar a calculadora. Eu vou pegar 0,8 ao quadrado, é multiplicar 0,8 duas vezes. Então, 8 vezes 8, 64. 10, 4, boto 6. 8 vezes 0, 0, mais 6 dá 6.
0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Aí eu vou somar as parcelas. Então eu fico com 4 aqui, 6 e 0 é 6, e aqui é 0. Aí coloco, tem duas casas depois da vírgula, então meu resultado também tem duas casas depois da vírgula. Então esse é o resultado daqui de baixo, 0,64. Tá bom? Para exercício de vocês, eu vou deixar que vocês façam essa divisão. Vocês têm que fazer pelo menos essa divisão aí no caderno depois. E existem 1000 maneiras de fazer essa divisão, né? Mas eu vou dar o resultado dela, que vocês devem ter já conseguido fazer. E nos meus cálculos aqui, o resultado dessa operação vai dar o seguinte: a força 1, 3 é igual, eu vou botar em notação científica também, tá? 8,4 aproximado, 8,435, 375. Nossa, aqui no finalzinho tá ruim. Vezes 10 a menos 2 newtons. Deixa eu apagar aqui, seguir esse 10 está parecendo um 2. Então isso aqui é a notação científica, viu, pessoal? O resultado, mesmo quando vocês fazem o cálculo, dá 0,84375. Se vocês fizerem, inclusive, na calculadora, vocês vão ver alguma coisa assim. Mas, passando para a notação científica, fica esse valor. Tá bom, pessoal? Esse foi o cálculo apenas da força 1,3. Eu vou fazer um novo slide para continuar nosso problema. Estou fazendo bem devagarinho, explicando, é por isso que leva tempo. Mas quanto mais a gente treinar, mais rápido vai ficando os nossos cálculos. Até aqui, tudo bem? Sim. Tudo bem? Tem gente orando. Tá bom. Vocês nunca viram uma coisa dessa, né? É triste, porque isso desde o primeiro ano já devia estar sendo uma constante em vocês. Por isso que dizem que nosso ensino é fraco, porque quando a gente tem que fazer cálculo, até os professores ficam com preguiça, sei lá, e não fazem, não mostram para vocês. Porque se vocês se assustam com isso, isso é o comum que deveria ser, entendeu? Todo mundo deveria ver isso com naturalidade. É um cálculo. E vamos lá. Para agora calcular a força 2,3. Então eu estranho muito, eu fico muito triste de perceber que isso não foi trabalhado com vocês. Parece que nunca, né? Porque causa surpresa. Isso não é natural, entendeu? Então, olha aqui, aplicando a mesma fórmula de força, agora um pouco mais rápido, eu vou calcular para a carga 2 e 3. E, novamente, agora fica mais simples, porque a distância é a mesma,
A carga 3 é a mesma, só devo saber qual é a carga 2 para fazer a substituição correta. Cadê? A carga 2 vale 8 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Então aqui eu vou colocar isso. Estão me ajudando agora, hein? Eu não vou voltar lá mais não, senão perde muito tempo. Me ajudem. Quanto é o valor de K? Falem aí no áudio. 9 vezes 10 elevado a 9. Isso, ótimo. Qual é o valor da carga 2? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Perfeito. Vezes qual é o valor da carga 3? Ligam para mim? É isso mesmo que eu estou fazendo aqui? Professor, Oi. esse 3 aí com valor vezes negativo. 10 elevado a menos 6. Esse 3 tem valor menos 6? Aliás, esse 3 tem valor negativo? Mas lá no papel, né? Mas só que a gente não está fazendo o módulo. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Quando eu coloco essa barra aqui, é porque eu quero o valor sempre positivo, sem o sinal, ok? Tá bom? Igual eu fiz aqui, ó. Aqui, o Q3 também tá sem o sinal. Não, no cálculo não vem o sinal, tá bom? Entendeu? O sinal da carga só me ajudou a saber se a força era de atração ou de repulsão. Nesse caso aqui. E a distância? A distância é a mesma. Então eu tenho novamente o 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado. F23. A gente está calculando o F23. Então é a outra força, né, que está aqui, ó. A gente calculou essa força. A gente está calculando essa agora. Vocês estão entendendo? Compreenderam a substituição, pessoal? Falem para mim no áudio, por favor. Deixa eu ver vocês. E aí, galera? Maria Helena, tá correto. Se você deixar assim dessa maneira, tá correto também. Só a Maria Helena que acompanhou a Landson também. Ok, então beleza. Compreenderam a substituição. Vamos lá para o cálculo? Novamente, agora eu tenho que fazer 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 9, não é isso? Se você fizer 24 vezes 9, você vai obter quanto? Ou 9 vezes 216? 216. Perfeito. Então, novamente, ó, agora eu estou sendo mais rápido, porque eu peguei e vou multiplicar 9 vezes 8 vezes 3. Dá 216. Isso vezes, agora, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base, que é 10. E vou somar os expoentes. É a mesma coisa. Menos 12 com mais 9 dá menos 3. Vou dividir por 0,8 ao quadrado, mas eu já fiz esse cálculo. Esse cálculo eu já fiz, dá 0,64. E aí eu vou deixar também para vocês fazerem esse cálculo. É importante, pessoal, eu não vou ficar cobrando para vocês continha de dividir, mas
coloquem a mão na consciência e digam, será que se esse cálculo caísse na prova do Enem eu saberia fazer? Eu sei fazer essa divisão? E aí vocês têm que buscar para vocês. É uma responsabilidade de vocês. Não é responsabilidade minha. Vocês têm que saber fazer esse cálculo. Agora, se ainda não sabe ou tem dúvida, aí tem professor de matemática e eu mesmo vocês podem tirar dúvida. Porque é uma coisa muito elementar que vocês precisam saber. Tá vendo? Aí eu vou deixar para vocês e vocês vão conseguir fazer e vão chegar ao resultado. Eu vou dar o resultado aqui, olha. A força 2, 3 é o resultado dessa operação aqui. Que nos meus cálculos, em notação científica, então eu vou fazer uma aula para vocês de notação científica, tá? Aliás, eu vou deixar no material do Google Classroom, da atividade de hoje. Vezes 10 a menos 1. Unidade de força é Newton. Aconteceu uma coisa muito interessante com Maria Helena, que ela estava calculando da primeira vez e ela obteve uns valores muito grandes, muito altos. E aí, eu conversando com ela, deve ser dúvida de muita gente mais. Newton é uma unidade de força. E um Newton é igual a 1 quilograma força. Um kgf. Sabe o que quer dizer isso? 1 quilograma força é você pegar um pacote de açúcar de 1 quilo, você pegar um pacote de qualquer coisa de 1 quilograma, arremessar e ele se deslocar com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, vocês tentem imaginar que 1 Newton é uma força poderosa, assim, é uma força considerável, né? Você pega 1 quilo de 1 quilo de feijão e arremessa com força. E essa é a força que tem 1 Newton. As forças que a gente está falando aqui, a força elétrica entre duas carguinhas a essa distância de 80 centímetros, é de se esperar que não seja uma força tão grande, tá vendo? Apesar de que, em comparação com a força gravitacional, a força elétrica é uma força muito mais forte. Mas é uma outra conversa que eu também vou ter com vocês mais para frente. Só uma observação que muita gente não sabe o que é Newton, né? A gente fica falando Newton, e é o quê? É uma unidade de força, mas quer dizer o quê? Quer dizer pegar 1 quilograma de algum troço e arremessar, fazendo com que ele obtenha essa aceleração. Então, é uma força considerável. 1 Newton é uma força considerável. As cargas elétricas, por serem muito pequenas e estarem a uma distância considerável, 80 centímetros é quase 1 metro. Então, essa força há de se esperar que seja não tão grande também. Perceberam? Então, entenderam essa segunda parte? A gente está calculando a força 1, está calculado, e agora a gente calculou a força 2, está calculado. Agora, finalmente, eu vou poder calcular a força resultante usando essa expressão.
Tá bom, pessoal? Vamos lá. Novo slide. E esse era o exercício que vocês tinham para fazer durante uma semana. Esse exercício pode cair no Enem. E aí vocês vão ter 5 minutos para fazer. E é assim mesmo. Tem questão lá no Enem? Professor, Oi. Diga, pode falar. eu fiz as contas. O meu deu 3,371. Não, tudo bem. Esse errinho aí na última casa não tem problema não, tá bom? É erro de aproximação. Você pode desconsiderar. Tá legal? Esse errinho aqui não. Vamos ver aqui, ó. Só para ser ágil. Certo. Só para ser ágil. Vou mostrar aqui a calculadora. É 216 dividido por 0,64. É igual. É isso aqui mesmo. Aí como tem, ó, 10 a menos 3, tá vendo? Aí eu mando essa vírgula para cá 3 vezes. 1, 2, 3. Aí dá 0,3375. Se eu quiser colocar em notação científica, eu deixo essa vírgula entre esses dois 3 aqui. Então eu mando só duas casas. Menos 10 a menos 3 andando uma casa fica 10 a menos 2. Andando mais outra casa fica 10 a menos 1. Então por isso que eu estou colocando esse valor aqui. Mas se seu erro está na última casa decimal, não tem tanto problema. Mas verifique aí o cálculo que você fez, que na realidade tem que dar o 5 aqui no final. Depois, se você quiser me mostrar mais tarde, você me mostra a divisão que você fez, que a gente pode corrigir. Tá bom? Ou tenta refazer a divisão para chegar a esse valor. Mas me mostra a divisão que você fez na próxima à tarde, que eu te ajudo a consertar. Se não foi algum erro de aproximação. E vamos lá para a nossa finalização do nosso problema. Agora então eu tenho que fazer uso da minha força resultante. Força resultante então vai ser o valor da primeira força que eu calculei, 8,435 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá vendo? Mais a segunda força que eu calculei, 3,375 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, mais duas vezes, vou continuar aqui embaixo, duas vezes, estou continuando aquela fórmula, viu? Vezes a primeira força, então repito isso aqui, mas agora sem o quadrado. Opa. 4,375 vezes 10 a menos 2 vezes a segunda força, que é
isso daqui, 3,375 vezes 10 a menos 1. Então a primeira parte ao quadrado, a segunda não, viu? Vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, que é 60 graus que a gente viu. Agora, cosseno de 60, vocês têm que saber. Vocês têm que saber, ó, vou fazer aqui para vocês uma tabelinha que todo mundo conhece, eu acho. Ou que todo mundo deveria conhecer. Vou fazer uma tabelinha aqui dos ângulos notáveis, viu? Quais são os ângulos notáveis? É o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus, o ângulo de 60 graus. Como é que eu sei o seno e o cosseno deles? Eu faço assim, ó. Eu coloco 1, 2, 3. E depois eu coloco 3, 2, 1. Divido todo mundo por 2. Divido tudo por 2. Tá vendo? Divido tudo por 2. Epa. E eu coloco raiz e tiro a raiz do numerador. Raiz de 1 é 1 mesmo. Então, só boto raiz aqui e aqui. Ô, gente, desculpa, isso aqui tá ruim de escrever. Boto raiz aqui e aqui. Aí, olha, eu procuro aqui. O cosseno de 60 é meio. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui. E eu vou escrever assim, meio, eu vou escrever como 0,5. Tá bom? Deixa eu colocar ele aqui mais para baixo para vocês não pensarem que tem a ver com esse mais. Esse 0,5 que eu estou colocando aqui é o valor do cosseno de 60. E aí eu extraio a raiz quadrada do resultado disso aqui tudo. Eu vou ter que fazer esse cálculo para ver quanto é que dá isso daqui tudo, né? Aí eu tenho que elevar isso ao quadrado, elevo essa potência ao quadrado, vai dar 10 a menos 4, faço essa operação, tá certo? Faço essa multiplicação e olha, o resultado final vai dar quanto? Deixa eu ver aqui nos meus cálculos. Porque olha só, uma coisa interessante também. Para saber que estudar tem que se tornar-se uma coisa natural. Apesar de ser trabalhoso, são 2 folhas de cálculo. Entendeu? Mas a gente faz, olha. A gente tem que ter coragem e mandar brasa. É o que a gente estava falando lá nos dias aí atrás, eu não lembro. Foi na reunião com os líderes. Tem que arregaçar as mangas e fazer. Se vocês fizerem todos esses cálculos, que eu quero que vocês me mostrem, vai ser um trabalho para vocês. Desenvolver esse cálculo aqui, vocês vão encontrar esse valor. Ó, vou dar tudo de mão beijada também não. Quem não me apresentar o cálculo, só apresentar a cópia do que eu estou resolvendo, não vai receber a nota integral, né? Mas vocês vão encontrar, vocês vão desenvolver esse cálculo e vão encontrar esse valor aqui, ó, 0,14 mais outro 4, 0,14487 Newton.
Esse é o valor da força final, ou força resultante. Vocês façam esse cálculo aqui, tá? Pega isso, eleva ao quadrado. Pega isso e eleva ao quadrado também. Porque vocês sabem que tem um parênteses aqui, então está elevando tudo ao quadrado. Da mesma maneira, dessa segunda parte, façam essa multiplicação aqui, toda, vezes o 0,5. Quando vocês somarem os resultados, você vai encontrar este valor aqui. Que você pode apresentar em notação científica como sendo 1,45 vezes 10 elevado a menos 1. Tá vendo? O racha. Tá vendo, pessoal? A gente pode apresentar o resultado dessas duas maneiras. Essa daqui está em notação notação científica. Nossa, não sei se isso vai ajudar vocês, mas tá escrito aqui notação científica. Vou apagar isso aqui que ficou muito feio. Notação científica ou resultado pode deixar assim também. Tá bom, pessoal? E aí a gente conseguiu resolver o problema todo. Só ficou como tarefa para vocês resolver esse último cálculo aqui. Falta um pedacinho, né? Vocês têm que abrir esse cálculo, porque aqui eu dei o resultado direto, tá? Mas faça um cálculo com calma, extraia, passa a raiz para o outro lado, aí vocês vão conseguir chegar a um resultado, tá bom? É isso. Que horas é essa? 11h30. Maria Fernanda tinha dado ok, a Landson ok. Ah, mas foi o anterior. E aí, pessoal? Por isso que o nome é exercício, né? Exercitar a cuca. Pessoal, não faz 1 hora de academia? A gente faz 1 hora de academia cerebral. De raciocínio e ilustração matemática. O que vocês acham? Pense. Não, agora vocês podem respirar, relaxa e me contem, me falem. Oi. Eu fiz a parte 1 e parte 2 do exercício. Tu vai considerar ou precisa que eu refaça? Fez a Eu parte não fiz essa 1, parte final. A parte 3. Ah, você só calculou os valores das forças, né? Acrescente a força resultante, por favor. Tem que acrescentar. Tá bom. Tá bom? Porque senão o exercício fica incompleto. A gente tem que fazer os três cálculos. A da força 1 sobre a carga 3, a da força 2 sobre a carga 3 e finalmente a força resultante. É para entregar. Aqui, você nem olhou não, Luiz Felipe? Você nem olhou o Google Classroom? Vocês devem resolver a questão no caderno, resolução escrita à mão, entregar, cópia escaneada, anexar no Classroom. Fiquem atentos, hein, galera?
Isso. Ah, tá. Mas sempre tem as instruções, tá certo? Vocês, quando acessarem, vocês vejam todas as informações que puderem e, caso tenham dúvidas, entrem em contato. Tem que ter bastante interação para as coisas ficarem mais facilitadas. E aí, pessoal, me contem as impressões que vocês tiveram sobre o assunto, sobre a técnica. Fica um pouco prejudicada por conta da escrita, mas vocês já gostaram bem mais, né, do que aquela outra forma que a gente estava fazendo. Isso daí eu já fiquei ciente. E o que eu lamento mais é que vocês sintam assim, como é que fala? Estranhem tanto um exercício que a gente tenha que demandar um pouco mais de atenção por conta de nunca terem feito isso antes, né? No terceiro ano, e acho que fica essa falha aí do sistema. Qual a probabilidade de cair um exercício desse no Enem? É uma boa probabilidade. Vocês querem ver aqui, ó? Vocês procurem aqui, ó. Por exemplo, exercícios mais complicados que já caiu no Enem. Aí vocês vão ver, ó, às vezes tem os mais fáceis e tem os mais difíceis. As mais pedidas, as mais difíceis. As 5 questões mais difíceis da prova do Enem. Isso é uma boa curiosidade. Vocês pegam aqui e vão ler. Teve alguma de física? Teve, geralmente, a de matemática. Tá vendo? Diâmetro do disco dentado. Questão 5, parece que é de matemática também. Ah, não, é de física. As coisas se confundem, né? Matemática e física. De probabilidade, de geometria. Não teve nenhuma de probabilidade de novo. Geralmente, Guia do Estudante é um site legal para vocês pesquisarem. Tá vendo? Exercícios de matemática, níveis fácil, médio e difícil. Questões de física mais difíceis no Enem de 2016. Quais são as questões mais difíceis? Tem questão de eletricidade, olha. Tá, na lata. Questão de eletricidade. Não exatamente desse assunto, mas do conhecimento que você necessita. Né? Eletricidade. Aqui, circuitos. Tá vendo? Potencial elétrico, energia elétrica e potencial, energia potencial, tá vendo? Energia potencial. Olha aqui que curiosidade. O assunto que estava programado para hoje, que não vai dar para a gente vai fazer só a introdução. Potencial elétrico. Tá vendo? De acordo com o site vestibular, potencial está classificado como uma das questões mais complicadas que já caiu no Enem. Mas quer dizer, as próximas questões mais difíceis de física de 2015, aí vocês têm internet. Quem tem acesso à internet? Não, tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então é só pro Alan.
Não, Alan. Não, Alan. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Deve ser seu áudio. Bem, o que eu estava dizendo? Sim, a gente viu aqui, então, tem vários sites que vocês podem consultar para ver as questões mais difíceis. Novamente, olha, energia cinética, energia potencial, está classificado como mais difícil. Ondas, tá vendo? Ondas, olha aqui, ó, potências de base 10, tá vendo? Potência cai direto, potência. Então vocês têm que saber potência como arroz, comer arroz com feijão. Está entendendo? Quando vocês estão almoçando, você tem que estar olhando potência. Para isso ser uma coisa natural para vocês. É isso que eu estranhei. É isso que eu estranho no ensino. Que no terceiro ano, vocês olhem por surpresa cálculos desse que a gente fez, sendo que no Enem vocês têm que ter uma naturalidade para trabalhar com eles. Está entendendo? Então é alguma falha no ensino se vocês não conseguirem lidar com potências. Então por isso que na aula a gente tem que estudar potência, não tem pra onde. Vocês me compreendem, pessoal? Mas isso não é nem tão importante assim. Olha, por que a gente tem que se preocupar com essas questões mais difíceis? A questão não seria nem essa, né? Qual é a probabilidade de uma questão difícil cair no Enem? A questão não é nem essa. Vocês sabem que no Enem a pontuação ela não é dada por conta de questões mais fáceis e difíceis. Não, são questões que mais pessoas conseguem fazer ou não. Se você fizer questões que mais pessoas conseguiram fazer, sua pontuação baixa. Você conseguiu fazer só o que todo mundo sabe fazer. Agora, se você conseguiu fazer mais questões que menos pessoas conseguem fazer, você se destaca da média das pessoas. Então sua pontuação é maior. E aí você alcança cursos mais disputados. Porque aí você mostra o seu diferencial, entendeu? Você, ao longo do seu aprendizado, você evoluiu de uma maneira diferente da média das pessoas. Então, a média das pessoas se desenvolvem até um certo ponto. Para você se destacar, você tem que conseguir fazer o que pouca gente consegue fazer. A questão toda no mundo é essa, gente. É por isso que a gente tem que se dedicar. Vou trabalhar questões do Enem. Sim, essa a minha intenção. É que geralmente não é só a questão do Enem. A gente tem que estudar os assuntos que nos preparem para resolver questões do Enem. Entendeu? Porque se eu ficar resolvendo só a questão do Enem, que já caiu, essa questão não cai mais. O que a gente tem que aprender é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Se cair um problema que precise calcular com potências, vocês devem estar preparados a calcular potência. Se vocês precisarem transformar um valor para notação científica, como vocês viram aqui,
né? Vocês estão vendo, ó, que todas as unidades, elas são do sistema internacional. Então vocês precisam saber converter as unidades para o sistema internacional. Tá vendo aqui, ó? Vocês têm que usar o joule, vocês têm que usar o quilograma, vocês têm que saber converter centímetro para metro. Então, é claro que a gente vai resolver questões do Enem, mas essa daqui poderia ser uma questão do Enem, porque ela usa uma série de conhecimentos. Se a gente ficar só resolvendo questão do Enem que já caiu, né, aquela questão não vai cair mais, vai cair outra parecida. Então a gente tem que buscar isso. Quais são as habilidades que eu preciso ter para resolver questões do Enem, sejam elas fáceis ou difíceis. O que eu tenho que desenvolver são habilidades e competências. É a questão do assunto da questão. Eu acho que entendi o que ela falou. Deixa eu só ver se eu puxo aqui uma chamada, uma lista de chamada. Ver se é possível, que eu nunca mais vou conseguir. Para treinar o estilo que vai no Enem. Então a questão é a questão do assunto. É isso que a gente tem tentado fazer. Resolvendo, trouxe um problema para vocês que é, né, complexo no sentido de usar uma série de habilidades. Vocês estão me compreendendo? Vocês querem falar no áudio alguma coisa, alguma sugestão diferente? Eu nem vou entrar no assunto de potencial elétrico, vou deixar para a próxima aula, para vocês poderem, né, assentar todas essas ideias. Aqui, olha, prestem atenção que tem um quadrado aqui, tá? Só para conclusão, tem um quadrado aqui que eu acho que eu não extraí a raiz. Deixa eu apagar aqui. Porque todo esse cálculo que eu fiz mais 0,11 mais 0,028, a soma, isso aqui ainda tenho que extrair a raiz quadrada disso. Eu ainda tenho que extrair a raiz quadrada disso. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver, eu estou extraindo a raiz 1.14487. Deixa eu extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 0.14487. 0,38. Então, olha só. A gente tem que escrever uma raizinha quadrada aqui. E aí, vocês extraiam a raiz para vocês me dizerem qual foi o resultado. Tá? Fica aí para vocês terminarem. Vocês entenderam essa questão do Enem que eu falei com vocês? A pontuação de vocês vai ser... a pontuação no Enem, ela é calculada de acordo com o tipo de questão que você conseguiu resolver. Vocês sabiam disso?
Vamos ver se eu consigo puxar a lista de chamada. Deu um bom tempo com essa lista de chamada. E eu vou fazer aquele esquema do... Deixa eu tirar aqui, parar a minha apresentação, para poder tirar um print da galera toda. Tem 39 alunos, né? Deixa eu printar aqui para... Eu já leio aí o que vocês estão dizendo, deixa eu só... Salvar. Aula do dia 28 do 5. Professor, o exercício é para entregar hoje de 5 horas, né? Senão ele fecha e fica como atrasado, entendeu? Eu vou fazer mais tarde porque eu não tô em casa não, sabe? Aí eu só tô acompanhando a aula mesmo. Só tô podendo acompanhar a aula. Mas você conseguiu copiar? Não, porque eu não tô com o caderno aqui não, mas eu já visualizei o exercício já e vou fazer assim que eu chegar em casa. Certo, eu acho que vai dar para ficar gravada assim que você chegar, porque assim que a gente terminar a aula, eu baixo no YouTube, aí demora um pouquinho, mas aí eu já publico para vocês. Aí se você quiser assistir a aula de novo, aí você vai assistindo e vai fazendo, que ficou gravada, tá bom? Tá certo. É que eu não entendi muito bem, mas se o senhor mandar lá no grupo do terceiro ano geral, eu dou uma visualizada e faço a atividade de acordo com a aula. Bem, vou dar uma repassada então, já que você disse que não entendeu muito bem, vamos dar mais a última repassada aqui, viu? Olha, o problema tem 3 cargas, 2 cargas positivas na base de um triângulo e outra aqui no topo. Essa carga é negativa, aqui do topo é negativa. Eu dei o nome delas de carga 1, carga 2 e carga 3. Eu quero saber qual é a força resultante sobre a carga 3. Então eu vi que eu tenho uma força de atração entre a carga 1 e a carga 3, que eu chamei de F13. E eu tenho outra força de atração entre a carga 2 e a carga 3, que eu chamei de F23. Tá bom? Eu representei essas forças por esses vetores aqui. Eu redesenhei para mostrar a vocês que entre esses 2 vetores eu tenho um ângulo de 60 graus. Para calcular a força resultante entre eles, eu preciso aplicar essa expressão, onde a força resultante vai ser dada pela raiz quadrada do quadrado da primeira força, mais o quadrado da segunda força, mais 2 vezes a primeira força vezes a segunda, vezes o cosseno do ângulo entre elas. Aí eu parti para calcular a primeira força. Aplicando a equação, eu substituí o valor do K, substituí o valor do Q1 e substituí o valor do Q3. E também substituir o valor da distância entre essas cargas. Mas para fazer a substituição da distância, eu transformei primeiro a distância que está em centímetros para metro. E aí eu fico com todos esses valores numéricos. Faço a operação, lembrando que eu tenho que multiplicar os números, 9 vezes 2 vezes 3, que deu 64, e fiz a multiplicação da potência, que ficou 10 elevado a menos 3. 0,8 ao quadrado dá 0,64.
Quando eu faço essa operação, eu obtive este resultado. Para o cálculo da força 2,3, eu fiz de maneira semelhante. Substituí o valor do K. Oi. O senhor não está compartilhando tela, não. Ai, meu Deus. Desculpa, eu esqueci. Que eu fui tirar o print. Que bom que me avisaram. Então, novamente, eu falei aqui, ó, 3 cargas num triângulo, 2 na base e outra no topo. Essa carga 3 é negativa e as cargas 1 e 2 são positivas. Elas produzem uma força de atração sobre a carga 3. Professor, eu vou tirar o texto do slide, tá certo? Pode tirar. Eu vou até fazer assim então para você, para melhorar. E ocultar aqui. As duas forças têm um ângulo de 60 graus entre elas e eu tenho que aplicar essa força resultante aqui. É a regra do paralelogramo que a gente diz. Tem um material lá nas aulas. Eu tenho que saber quem é a força 1,3 elevado ao quadrado, somar com a força 2,3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o produto das forças, vezes o cosseno do ângulo entre elas. Quando eu faço o cálculo da força 1,3, eu tenho que substituir o valor do K, que é uma constante, o valor da carga 1, que é dado no exercício, o valor da carga 3, que é dada no exercício, e o valor da distância, que também é dado no exercício. Só que o valor da distância está em centímetros, eu tive que passar para metro. Fazendo os cálculos, eu chego a um primeiro resultado da força 1,3. De mesma maneira, eu faço o cálculo da força 2,3. Substituo o valor do K, substituo o valor do Q2, substituo o valor do Q3 e também da distância, como já tinha feito antes. Efetuo esse cálculo, que é fazer a multiplicação dos números e das potências, faço a divisão e encontro este valor. Finalmente, vou substituir todos os valores que eu encontrei lá na força resultante. Ficou, depois da substituição, com esses valores aqui. Aí eu tenho que fazer a operação. Dessa parte para essa, eu não mostrei porque é o que eu quero que vocês façam, né? Pelo menos pensem um pouquinho, como que eu resolvo essa operação. Você tem que elevar tudo isso ao quadrado, eleva tudo isso ao quadrado, faz essa multiplicação e vocês vão chegar a este resultado que está nessa raiz quadrada. Aí você pode extrair essa raiz quadrada que você vai ter o valor final da minha atividade. Então, eu já fiz uma boa parte aqui, até vocês me darem esse finalzinho. Foi. Essa primeira parte, aí, isso, não, na terceira. Na terceira. Essa aí, FR2, é tudo um cálculo, toda a conta? É esse daqui, olha. É o cálculo da força resultante entre os dois vetores. Eu vou fazer aqui é a aplicação dessa fórmula, tá? Tá vendo aqui, ó? Tô. Essa última parte é a aplicação dessa fórmula aqui. Vou colocar um númerozinho aqui. 1. E aqui é a substituição dos valores das forças
na primeira fórmula que eu escrevi. É o cálculo da força resultante. É bem difícil escrever com isso, gente. Desculpem. Resultante. Aff, muito feio. Cálculo da força resultante. É porque escrever assim fica mais demorado, mas sai um pouco melhor. Resultante. Ok? Então, todos os valores das forças que eu tinha calculado inicialmente, ó, esse valor aqui, F13, eu substituí aqui. Ó. O valor de F23, esse valor aqui, eu substituí aqui. Ó. Tá vendo? Aí eu substituí F13 aqui de novo e F23 aqui. E o valor do cosseno de 60 eu substituí aqui. Então, vocês precisam finalizar esse cálculo. Só para chegar a este resultado, entendeu? A este resultado aqui de dentro. Opa, que isso? Aqui de dentro. Esse resultadozinho aqui de dentro. Aí você ainda vai extrair a raiz quadrada disso. E aí sim você tem o valor, o resultado final. Fica sendo a tarefa de vocês. Tá certo, gente? Certo, professor. Tirei os prints daqui, eu vou revisar os cálculos quando eu chegar em casa e fazendo atividade. Perfeito. Sites com questões. Maria Fernanda. Projeto Medicina é perfeito. Eu uso muito. Eu trago muito exercício de lá para vocês. Agatha, Edu eu não conheço, eu vou procurar. Que concurso conheço. WQD também não conheço. Tá bom, gente. Vamos finalizar a aula? Vocês têm alguma questão? Falar alguma coisa? Não, professor, só isso mesmo. Então, vou concluir aqui.